Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aguardar mais 5 minutos aí só para o pessoal conseguir entrar na live, tá? Já vamos iniciar. Olá, pessoal, boa tarde. Antes de iniciar, gostaria de validar com vocês o áudio, né? Tá bom para vocês? Estão escutando? Estão escutando bem a minha voz? Se o pessoal que está com a câmera ligada puder dar um sinal de joinha só para eu saber, ou no chat, por gentileza. Recebi um ok aqui que o áudio está bom. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou diretor da Gemap Sistemas, empresa localizada aqui no município de Santa Cruz do Rio Pardo, na qual faz aí a alocação do software de gestão para os municípios da região. Junto com a minha equipe,
tem aqui ao meu lado o Thiago. Ele preparou um material, tá? Para passar para vocês a questão ali da parte do recursos humanos, folha de pagamento, ODS fase 3 e-social, tá? O intuito da live de hoje é iniciar o ciclo de capacitação que nós lançamos aqui recentemente, conforme eu havia enviado no grupo, tá? Nosso intuito é capacitá-los da melhor forma possível para vocês conseguirem realizar essa operação de prestação de contas, tanto para o Aldesp, fase 3, quanto para o social, e entre outras obrigações que têm surgido e tenham a surgir ainda, né, dentro dos próximos dias, dos próximos anos, né? Quer dizer. Então, eu montei junto com a minha equipe esse ciclo. O primeiro, né, é na data de hoje, na live que nós estamos fazendo, no intuito de tirar as dúvidas, apresentar uma oficina de envio, apresentar uma oficina de como eu localizar no sistema, por exemplo, uma diferença de um envio num e-social, uma diferença de um envio no fase 3 na Aldesp, né? E já informá-los de antemão que a segunda etapa, a segunda data que nós prevemos para fazer esse ciclo seria no dia 21 de abril, daqui 15 dias, só que no formato presencial, tá? 21 de abril? Ah, fui informado que é feriado, me perdoem. Eu vou remanejar a data aqui, eu aviso vocês. Esse formato presencial, nós pensamos nos municípios que têm um setor de RH com as pessoas que entraram recentemente para trabalhar e nos municípios que recentemente a Gemap está atuando, tá? Então, a ideia de trazê-los até a sede da Gemap nesta data, nós temos uma estrutura aqui, uma sala com um projetor, com 35 carteiras, né, para poder não só capacitá-los, mas também treiná-los com relação à operacionalização do sistema GEMAP, tá? Então nós vamos fazer aí ainda dentro desse mês de abril e convidá-los, vou mandar esse convite a todos no grupo. Quem quiser participar é totalmente gratuito, é claro. A gente só tem a limitação de números, né, aqui de carteiras, né? Mas nós vamos fazer isso mais vezes, tá? Lembrando que esse ciclo vai estender aí durante vários meses. E sempre que tiverem qualquer dúvida, podem nos mandar. Hoje, como que vai funcionar, tá? O Thiago ele montou um slide, montou uma alguns slides realmente com aquilo que acontece no dia a dia, com aquilo que vocês mais têm dificuldade, que o pessoal tem mais nos apresentado dificuldade, tá? E ele vai passar tudo para vocês, ele vai explanar aqui. Ao término nós vamos abrir um chat aqui para as dúvidas. Não tem como eu abrir o microfone, tá? É muita gente, às vezes eu abrindo o microfone todo mundo vira, né, os áudios fica complicado. Então no chat podem mandar que nós vamos selecionar algumas, é claro, é impossível às vezes a gente responder todas as dúvidas hoje nessa live. Porém, essa live está sendo gravada. Esse chat que fica aqui também nessa plataforma do Zoom, fica gravado. Então a gente vai conseguir, após o término da live, a gente consegue ter acesso às dúvidas e posteriormente ir encaminhando essas dúvidas, essas respostas no grupo, tá? Então, quem não conseguiu acompanhar hoje, ou quem não conseguir acompanhar inteiro até o final, nós vamos gravar, eu vou publicar isso no YouTube, tá? E eu mando o link posteriormente para vocês, ok? Então, agradeço de antemão a presença aí dos participantes. Vou passar a palavra aqui para o Tiago, tá? Lembrando, eu esqueci de citar, a nossa equipe, ela é composta pelo Tiago, todo mundo, muitos já conhecem, a Maria Clara, a Keila, tá? A Keila não pôde estar presente hoje, infelizmente ocorreu a morte da mãe dela, o falecimento da mãe dela na data de ontem, então ela não está presente. Colocamos um reforço recentemente no grupo, que é o Eric, tá? Ele ainda está em fase de aprendizagem, mas podem ajudar. E estamos também com um planejamento aí, com a vaga em aberto de contratação para mais uma pessoa
para dar suporte, tá? Então, queria, antes de passar a palavra para o Tiago, informá-los com relação ao aumento do número da nossa equipe do RH aqui da empresa GMAP, ok? Então, vou passar a palavra para ele aqui. Nós vamos compartilhar a tela aqui do computador, onde vai mostrar os slides, vai abrir o sistema, vai abrir a plataforma que for necessária e ir mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Vou passar para ele aqui e compartilhar a tela. Só um minutinho. Prontinho, gente. Acho que vocês estão agora enxergando a minha tela, né? Eu vou minimizar aqui e passar para o Tiago. Só um segundo. Pessoal, boa tarde a todos. Acho que todos estão vendo aí a tela do Gmap, né? Pode só dar um ok fazendo um favor ali no chat, se estão vendo. Beleza, maravilha. Pessoal, como o Marcelo estava comentando, né? A ideia aqui, né, quando conversando aqui com os diretores da empresa aqui, o Marcelo, o Maurício, era de formar alguma coisa da gente fazer capacitações, né? Nessa parte do sistema, na parte do RH. No sentido do quê? De instruí-los, né, a fazer a operação dentro do sistema, né, da forma que precisa se fazer, para cumprir aí as obrigações de hoje em dia, né, E-Social, Aldesp, porque a maioria, talvez, que já participou aí do sistema GMAP RH, né, vem da época aí da DIRF, Cefep, CAGED, né, RAIS, e tudo isso foi englobado agora, né, na parte do E-Social, né? E é uma novidade, porque o E-Social ainda ele é, vamos dizer assim, recente, né? Ele começou em 2022 ali, né? Finalzinho de 22. Depois de 2023 a gente começou a enviar 21, se eu não me engano. Aí 2022 a gente começou a enviar cadastros. Finalzinho de 22 a gente começou a mandar folha de pagamento, depois aí 23 e assim por diante, né? Então ele é recente. Então, muitos ainda, todos nós estamos aprendendo, né? No E-Social, vamos dizer assim, né? E no intuito aqui do sistema era o seguinte: todos sabem operar no sistema na hora de fazer um fechamento da folha, fazer um cadastro, né? Fazer um cadastro de uma pessoa, o cadastro de uma verba, fazer um lançamento ali de uma variável, fazer um lançamento de férias, rescisão. Então, essas operações a gente já entende que vocês já sabem fazer, né? Já fazem o fechamento mês a mês, certinho. Aí surge, às vezes, as dúvidas que a gente percebe aqui, que é o quê? Ah, o que que eu envio para o E-Social? O que que eu tenho que mandar para o Aldesp? Né? E assim por diante. Então, aqui, por exemplo, queria começar com vocês aqui falando desse aqui, ó, proventos e descontos, certo? Proventos e descontos. Hoje, pro E-Social, isso aqui ele virou de uma importância tremenda. Porque a partir daqui, não estou nem falando do cadastro, tá? Da pessoa que a gente tem que subir, do cadastro do colaborador, do funcionário, enfim. Então, a parte aqui da codificação que a gente sobe as rubricas, né? Que a gente chama lá no E-Social. Então, por exemplo, se eu definir que a minha verba, ela tem incidência, né? INSS, FGTS, Imposto de Renda, eu tenho que subir dessa forma para o E-Social. E o E-Social, ele, diferentemente aqui do sistema, ele criou códigos, né? Ó, então, se for INSS, você vai mandar aqui para mim 11. Se tiver incidência, se não tiver incidência, você vai mandar 00. Aí da onde que a gente vê isso? Vou mostrar aqui agora um manual para vocês também que eu
Coloquei aqui, ó. Vamos lá. É só para vocês terem um breve conhecimento, ok? Então, no manual lá do Aldesp, perdão, é social, né? É um manual extenso, não é pequeno, na parte dos layouts, né? Então, os nossos proventos e descontos, o E-Social chama de tabela de rubricas. É o nome que eles deram. E aqui nesse manual, eles vão falar para a gente aqui, ó, eu quero o código da rubrica em tanta exposição, né? Qual que é a descrição da rubrica? Várias informações aqui que é mais a cargo, vamos dizer assim, do programador aqui, né? Nesse caso, do layout. Mas eu quero dizer para você da onde que eles tiram esses códigos, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, código de incidência CP, base de cálculo das contribuições sociais, 11. Tem incidência. Então, olha lá, 00 não é base de cálculo. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque a partir desse manual, que a gente aqui no cadastro aqui das rubricas, certo? Vou pegar aquela mesma verba lá, ó, 110, olha lá. Então, a gente definiu, ó. Opa, lá na hora que eu fiz o cadastro, eu tiquei que tem INSS. Então, eu tenho que colocar por rede social 11. Hoje já tem várias travas no sistema para forçar vocês a colocar isso, esse 11 aqui no caso, né? Tem incidência para o imposto de renda? É 11 também. O FGTS é 11 também. E tudo isso aqui está descrito aqui no manual, né? Olha lá, código de incidência do imposto de renda. Ele até fala, ele até referencia para a gente numa tabela 21. Aí nós aqui tem que interpretar. E lá na tabela 21 código de incidência tributária para o imposto de renda. Aí ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. Zero, rendimento não tributável. Só que vocês vão perceber aqui também o seguinte, ó. Nessas tabelas aqui da social, eles têm aqui, ó, data de início e data de término. Então, tenha, por exemplo, esse código zero aqui, ó. Antigamente, quando começou lá o E-Social, eles criaram o zero. Ia ser o mesmo padrão lá do INSS, 00 no INCID. Mas aí eles descontinuaram o que fala, descontinuaram. Então eles criaram uma que é a vigente hoje, que é a 09. A única que fica diferente do INSS para o FGTS é o imposto de renda, que quando não se tem base de cálculo, ela não vai fazer parte da base de cálculo, ela tem que ser 09, que é o que a gente informa aqui no sistema. Imposto de renda quando não tem, né? E quando tem, 11. Olha lá, remuneração mensal, 11, certo? Então, esses códigos que vocês veem aqui no sistema, tudo isso aqui é extraído desses manuais, certo? Então, quando tem incidência, é importantíssimo isso aqui, tá? Hoje é o que a gente está vendo aí no caso aí do imposto de renda, na hora do pessoal conferir aí os valores lá no e-social da base de cálculo do imposto de renda, isso aqui é o que está pegando, entendeu? Vou chegar num ponto ali que eu vou até demonstrar lá no e-social, alguns prints que eu fiz aqui. Então, eu queria frisar bem essa parte aqui hoje. Rubrica, verba, seja um provento ou seja ser um desconto, ela tem que ter bastante cuidado nessa parte aqui das incidências na hora que você tá criando, tá? Outra coisa que a gente também, o pessoal solicita aqui para a gente. Eu estou criando aqui uma verba. Tem incidência ou não tem? Nós não sabemos dizer isso. Isso aí a gente orienta vocês a conversar com o jurídico de vocês para, ó, tô criando aqui determinada gratificação. Será que ela tem incidência? Será que ela não tem? A gente orienta a falar com o jurídico e é eles que vão saber interpretar alguma lei, alguma instrução normativa, alguma coisa do tipo, certo? Então, tendo incidência ou não, vocês vão estar criando uma verba, né? Vocês vão estar ticando lá, tem incidência ou não tem. Vocês vão estar fazendo o tique lá nesse cadastrinho aqui, né? E na hora de mandar para o social, então, tem incidência? É 11. Imposto de renda tem incidência? É 11 também. FGTS tem incidência? É 11 também. Vou dar um exemplo aqui de uma verba que não tem incidência. O nome das verbas aqui está tudo mascarado, vocês já estão percebendo.
Mas vou pegar aqui a salário família, que é a 120, se eu não me engano. Nem sei se tem aqui, ó. Vamos pegar uma que não tem aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó. Essa 91091. Quando se criou ela, não incide nada, tá vendo, ó? Não foi colocado lá na hora de fazer o cadastro nenhuma incidência. Então, para o e-social, 00. 0900. Por que 09 do imposto de renda? Porque ele é o único que ficou diferente dos demais. Antes ele era zero, mas aí eles descontinuaram. Aí passou a ser o 09, certo? Então por isso que aqui é 09, tá? Municípios, não sei se tem alguns aí que acredito que tenha também. Às vezes até tem um município que tem a previdência no município. Ele tem um campinho a mais aqui embaixo, mas é a mesma lógica. Tem incidência? É 11. Não tem incidência? É 00. Essa informação aqui da Previdência Municipal, hoje, para o E-Social, ela é totalmente informativa, porque lá no E-Social não gera ainda hoje nenhuma guia, por exemplo, para o município, lá para a Caixa de Previdência pagar através do E-Social. É tudo informativo isso. Tanto é que hoje, quando a gente vai conferir lá no E-Social, a gente só confere o que é INSS, o que é imposto de renda e o que é FGTS, né? Não temos nada de regime próprio lá dentro do E-Social ainda. Apenas você sobe. Você sobe o cadastro da pessoa, que é regime próprio, você sobe as verbas, que é regime próprio, mas lá não se gera nenhuma guia hoje, né? O pessoal que é do regime próprio aí já sabe bem essa parte aí, porque a gente tem o pessoal que é do regime próprio e tem aí pessoas que são CLT, vamos dizer assim, né? Tem ali o INSS, o FGTS, e tem pessoas que é do regime do município, mas os dois sobem o preço social. Então, voltando aqui, então, por exemplo, uma verba que não tem incidência, ela entra nessa configuração aqui. Eu queria deixar frisar bem isso para vocês, essa regra. Tem incidência? É 11. Não tem incidência? É 00900, certo? Salvo algumas exceções, vou comentar aqui agora, que a gente até em março do ano passado soltou lá umas orientações lá no grupo do RH, que era para mudar determinadas verbas por causa da DIRF dentro do e-social. A gente até colocou no validador essas verbas, que elas teriam que subir conforme alguns códigos aqui específicos. Por quê? Porque estão nesse manual. Por exemplo, aqui do imposto de renda. Vamos lá, vou pegar aqui, ó. Olha lá, pensão alimentícia. Então, o desconto da pensão alimentícia, na hora de eu for configurar lá para o imposto de renda, eu tenho que colocar os 51, salvo algumas exceções, igual eu falei. Isso a gente já travou ali no sistema. Eu vou pegar aqui, ó, o código 10130, se eu não me engano, olha lá. Então, olha lá. Então, a gente travou isso aqui lá no validador nosso, que ele tem que ser o 51 nesse campo aqui. Porque lá para o E-Social, na parte do imposto de renda, tem que subir o 51, né? Outra, por exemplo, o desconto do INSS, 10.220. Lá tem que ser 41 na parte do imposto de renda. Na parte lá do INSS, tem que ser 31. Tudo isso extraído do manual, tanto da parte aqui do imposto de renda, como da parte aqui, olha lá, do INSS, ó. Essa nomenclatura lá, Código de Incidência Tributária para a Previdência Social. Então, 31, contribuição descontada do segurado sobre o salário de contribuição. Tem que ser o 31. E essas retificações, né? Estou citando essas duas aqui, foram algumas aí que a gente fez a retificação ano passado, né? Que teve que se fazer por causa da DIRF dentro do E-Social, por causa até mesmo do INSS, né, da parte da guia da Previdência. E quando a gente subiu isso aqui, se eu não me engano, foi 2021 que a gente subiu as rubricas, né? E lá em 2021, a gente colocou essa configuração aqui. Mas vamos dizer assim, cada um fez conforme achava ali. Era uma novidade, tanto para vocês como para nós. Então teve rubrica que às vezes aqui era para ser o 11, ela subiu com o 00. O validador não tinha
essa opção ali também de pegar esse detalhe que hoje tem, né? Opa, você colocou que ela incide, então aqui tem que ser 11, aqui não pode ser 0,9. Algumas coisas que o validador nosso ali de social, ele vai melhorando conforme vai acontecendo os erros, né? Então, a parte das rubricas que a gente subiu lá atrás, algumas subiu, né, com a configuração errada. Importante, eu acertei, né, aqui no Gmap, tá? É o que a gente viu também em alguns lugares aí que aconteceu, que foi o seguinte. Então, a pessoa fez a correção no sistema, mas a correção lá no e-social, que é o mais importante, ela não tá, não foi feita. Vamos dizer assim, não retificou essa rubrica lá no e-social. Ou mandou lá a rubrica pelo coletor e-social, deu algum erro, às vezes a pessoa achou que tinha dado certo, um exemplo que eu estou dando, tá? Mas ela não retificou. E hoje a retificação lá dentro do e-social, na parte da rubrica, ela pode ser pelo coletor, ou ela até pode ser online, né? Então, importante aqui, ó. Queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha lá. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó. Então, lá dentro do e-social, tá? Nesse lugarzinho aqui, tabelas, rubricas, né? É onde fica esses campinhos que a gente está vendo. Olha lá. Então, a verba, por exemplo, 110, que a gente estava vendo ali no sistema, né? Incidência CP. O que que é o incidência CP? Contribuição previdenciária. 11 quer dizer que tem incidência. Se ela não tivesse incidência, esse aqui tinha que ser 00, certo? Incidência do IR, do Imposto de Renda. 11, opa, essa verba tem incidência. E do FGTS, mesma coisa. Olha lá, 11, certo? Então, lá no E-Social, é importantíssimo a alteração que foi feita aqui no sistema, aqui ela ser conferida se ela está da mesma forma, né? Porque aqui é o que é importante. Aqui é que vai gerar a base de cálculo dentro do e-social. Já vou chegar um pouquinho nessa parte aí, para vocês verem como é que é hoje isso aí. Então vamos lá. Então, tem incidência, colocamos lá no Gmap que ela é tudo 11, aqui na e-social ela tem que subir tudo 11. Confiram na hora que mandar para o coletor. Então, chegou lá no e-social, acessa esse menu, né? Opa, a 110 que eu enviei subiu aqui igual está no sistema? Subiu. Ah, mas eu vou precisar alterar ela porque agora decidiram aqui que essa não vai ter o FGTS, por exemplo, vou colocar 0. Então, além de eu alterar aqui no sistema, eu tenho que fazer essa retificação no e-social também, que é o mais importante. Senão, se nós não muda aqui, no sistema não vai calcular FGTS para essa verba, mas o e-social vai considerar que essa verba tem incidência de FGTS. Ok, pessoal? Outra que eu dei o exemplo aqui é aquela das exceções, né? Olha lá, essa aqui é um exemplo. Salário família. Ela é uma verba, que é a padrão em todo lugar aí, ó, 120, né? Então ela não tem incidência de imposto, de previdência, né? Mas o E-Social fala pra gente, ó, você sobe ela para mim como 51 na parte da previdência. Aonde a gente vê isso, voltando aqui ao manual, olha lá, salário família, 51. Estou frisando bem essa parte, pessoal, para vocês entenderem que tudo é extraído de um manual, certo? E o que tem aqui é o que a gente pode usar, né? Não tem outras opções, certo? Vamos lá. Salário família é uma que ela sobe diferente. Essa aqui mesmo é uma verba que, se você muda ali no sistema o código de incidência dela para outro, ele trava lá no validador. Ó, essa verba tem que ser 51, o código de incidência dela, certo? Que mais aqui, ó? Parte do imposto de renda, né? Já vamos chegar nessa parte aqui, ó. Mas voltando aqui, ó, parte das rubricas. Então, eu acho que foquem bastante, tomem bastante cuidado nessa parte aqui das rubricas, tá? Na hora de fazer essas codificações.
Nós estamos aqui sim para auxiliá-los. Vocês já chamam a gente ali no grupo quando necessário, né? Quando tem dúvida. A gente só pede para o pessoal, quando é questão de incidência, eu não sei se ela incide ou não, pedir uma orientação jurídica, pedir uma orientação para o jurídico aí da entidade. Mas na questão desses códigos aqui, tendo dúvida, chamem a gente, converse com a gente, né? Outra coisa que a gente tem que mandar lá também, porque pro e-social, né, não vai subir a verba salário, ele vai subir uma rubrica que eles criaram lá, né? E essa tabela aqui também de rubricas é uma tabela que também vem daqui do e-social, tabelas. Aí tem uma aqui que é as rubricas, é da onde a gente faz o depara, né? Olha lá, 03. Então ele fala pra gente lá, ó, a 100, a 1000 é a salário, tal, tal, tal. A 1001 é tal coisa. Então, essas verbas, essas rubricas que estão ali no sistema, é tudo extraído daqui, certo? Tem algumas ali que a gente até tem que colocar no validador, no caso das rubricas, que é o quê? Ah, essa 1002 aqui foi descontinuado. Então, essa aqui, se a gente codificar uma rubrica nossa hoje com a 1002, o e-social não vai aceitar ela, tá? Porque eles descontinuaram. Isso acontece com rubrica, com motivo de afastamento, com motivo de desligamento. Vocês já às vezes já pegaram casos ali no e-social na hora de mandar uma rescisão, na hora de mandar um afastamento, por exemplo. Ó, esse motivo não pode ser usado. Isso aparece lá no validador, porque foi descontinuado. Alguma coisa assim, né, no validador. É como eu falei, conforme vai surgindo os erros, a gente vai melhorando o validador, né, do e-social. Voltando aqui, essa parte aqui, pessoal, das rubricas. Então, é importantíssimo isso aqui. É o que está pegando hoje na parte aí do imposto de renda. Continuando aqui um pouquinho da parte de imposto de renda agora, falar aqui dessa parte aqui do imposto de renda, desse campinho. Então, todas as rubricas que a gente sobe lá para o social, tem incidência, ela vai ser 11. Não tem incidência, ela vai ser 0,9. E quando ela for 13º, ela é 12. Também isso aqui está lá no manual, é extraído do manual. A única coisa que difere na parte assim dos proventos, o que que é mensal e o que que é 13º, às vezes vai ser isso aqui. Ou o mensal é 11 e quando é 13º é 12. Que a gente também já colocou no validador essa parte aqui do 13º, tá? Hoje, se vocês até acessarem o Olerite, lá dentro do e-social, vocês vão ver que a gente adotou a seguinte estratégia aqui, ó, quando a gente foi subir isso aqui, o 13º. Então, hoje vocês veem lá, eu vou pegar uma folha, vou pegar a verba aqui primeiro, aqui, ó, 10.720, se eu não me engano. Então, todo o 13º hoje, ele está aqui no grupo, vamos ver aqui nesse aqui. Então, todo o 13º hoje, quando você vê o olerite lá de um 13º lá que uma pessoa tem lá, por exemplo, verba 110, salário, verba 170, quinquênio, verba 180, insalubridade. Então a pessoa tem no 13º dela lá essas três, por exemplo. Aí quando a gente vai subir o 13º no final do ano, todos esses códigos, eles são englobados nessa aqui, que é para facilitar, para a gente não ter que ter uma 110 para o mensal, uma 110 para o 13º, senão a gente teria que fazer desse jeito. É assim que o E-Social criou. A gente teria que ter duas. Uma que a configuração dela fosse 11 e a outra que a configuração dela fosse 12. Pensando nisso, a gente falou, opa, vamos então pegar tudo que tem incidência mensal, ela também vai ser incidência para o 13º na parte do INSS, do imposto de renda, né? Então vamos criar uma única e a gente engloba. Então, quando você abre lá o teu olerite lá dentro da social, você vai ver na parte do 13º lá que todas as suas verbas vai dar sim. É uma forma de você mostrar isso para o social, entendeu? A gente já viu aí, às vezes, outros colegas aí que usaram, às vezes, outros sistemas, que eles têm outras estratégias. Também, às vezes, criando uma verba única e mandando ela como informativa, que eu já vi usar. Ó. Tem um jeito de você mandar aquela uma informativa. O nosso padrão aqui é mais usar provento e desconto mesmo e esses códigos aqui, ó, certo?
11 ou 12. Então, o 13º é um exemplo que eu estou dando. Ele sobe num global. Aí, na parte do imposto de renda que eu queria comentar. Então, a gente, como eu falei, né? A gente foi em meados lá de 2021, a gente começou. A primeira coisa que a gente enviou foi rubrica, para quem lembra aí. A gente enviou o cadastro lá do Mil, que era o cadastro da empresa, se eu não me engano, e depois já enviamos as rubricas. Aí, essa codificação foi feita lá atrás, né? Então, ó, tudo para nós lá atrás era novidade. Cada um, às vezes, fez uma configuração aqui de uma forma. Até nós, aqui, não sabia. A gente foi aprendendo isso aqui com o tempo, trocando experiência com outros colegas, com outros municípios. Escritório de contabilidade, que tem um amigo meu aqui que me ajudou muito nessa parte. Então, o que não subiu certo lá na época, opa, essa aqui lá no E-Social, ela tinha que ser essa verba aqui, por exemplo, 102,58, lá tinha que ser 11, porque incide imposto de renda. Foi acertado no sistema, mas às vezes lá dentro do E-Social, ela ficou aqui como 09, como outra informação, por exemplo, entendeu? Então é isso que a gente pede hoje, na parte do imposto de renda, para o pessoal conferir isso aí, quando se tem a diferença que vai chegar aqui, ó. Então, para conferir imposto de renda hoje dentro do E-Social, a DIRF dentro do E-Social, vamos dizer assim, né? Então, seria esse o caminho aí, né? A gente já falou com muitos aí pelo grupo, vocês já estão sabendo qual que é as orientações para a conferência. Então, é esse o caminho para entrar, né? Totalizadores, trabalhador, imposto de rendas. Não basta apenas a gente conferir só o montante de desconto que foi descontado em folha do imposto de renda. A gente tem que, mês a mês, pegar ali, sei lá, uns 10 casos, 15 casos e conferir a base de cálculo também. Quem fez os cursos de social lá atrás? O que que a gente escutava? O CAGED vai ser dentro do E-Social. A DIRF vai ser dentro do E-Social. A RAIS vai ser dentro do E-Social. Então, a nossa DIRF, vamos dizer assim, ela virou mês a mês. Ela é uma conferência mês a mês, né? E essas instruções aqui da conferência do imposto de renda, a gente até comentou lá no grupo em março de 25 que a gente até soltou um lugarzinho lá que é onde vocês podem tirar esses relatórios para conferir. Vou mostrar já logo em seguida aqui. Então, voltando aqui, ó, conferir base de cálculo de imposto de renda dentro do social. É nessa parte aqui. Aí vem a pergunta: opa, a pessoa ganhou 10 mil aqui e subiu só 9. Por quê? Porque tem verbas que não incidem imposto de renda. Ou, ao contrário, não, todas as verbas que a pessoa ganha aqui, os 10 mil, aqui no sistema, todas as verbas, ela tem duas verbas, por exemplo, as duas incidem imposto de renda. Por que que subiu 9 lá no social? Porque às vezes alguma verba não está com essa codificação correta. É por isso que a gente orienta vocês, né, no caso aqui, né, a colocar, opa, se a verba tem incidência, é 11, né? Então aqui é a conferência. Entrando nesse caminho aqui, ele vai pedir CPF e competência, né, competência e CPF, e vai abrir essa telinha aqui para vocês aqui, né? Que ele vai falar, ó, referência 1 de 25. O que que veio do 1200 nesse botãozinho aqui, ó. Ele abre assim mesmo, tá lá. Ele não, ele abre resumido assim, ó. Tem que clicar nesse pontinho aqui, ó. Vocês clicando nesse pontinho, aí vai abrir isso aqui. Quem vê essa carinha aqui, ó, vai lembrar da DIRF. É como se fosse a DIRF lá dentro do social. Que aqui ele vai falar pra gente, ó, nessa coluna aqui, se você clicar na interrogação aqui, é o imposto de renda que sobe aqui. Tem que subir aqui. Nessa coluna aqui é todo o rendimento que tributa imposto de renda. Tem que subir aqui. Igual eu dei o exemplo dos 10. Ah, os 10 não tá aqui, tá os 9, porque determinada rúbrica estava errada a configuração. O que que tem que fazer? Acertar a rubrica e retificar o E-Social, né? Para que os 10 suba aqui. E nós estamos falando de uma competência. Então, se for necessário, às vezes eu preciso fazer a retificação das 12 competências do ano. Nós estamos entendendo que agora isso aqui para nós, tanto para nós como para vocês, é tudo novidade. É o primeiro ano, vamos dizer assim, né? Essa parte aí. Tava até falando com uma colega hoje cedo aí, eu acho que ela tá na live aí, nós estamos até com saudade da DIRF já, né? Né, Márcia? A Márcia tá aí. Previdência.
Olha lá, Previdência subiu aqui. Então tem que subir aqui, certo? Então esse é o caminho mês a mês que é o que sobe. Quem tem, por exemplo, pensão alimentícia, vai subir aqui também. Tem um a mais aqui, ó. Se vocês descerem um pouquinho, ó, depois desse aqui, ó, que seria nesse aqui, ó, rendimentos tributáveis, que para quem tem pensão alimentícia, dependentes, sobe tudo aqui, certo? Para quem tem aquele recebe o abono pecuniário lá, a compra das férias, né? Ele tem que subir nessa coluna aqui, ó. E todas essas verbas aqui, elas dependem dessa configuração aqui, desses três carinhas aqui. Exatamente esses três carinhas aqui. Falei do abono pecuniário. 10.630, que é a compra das férias. Verba padrão do GEMAP aí praticamente em todos os lugares, né? Então, olha lá. O E-Social fala pra gente, ó, se for compra de férias, sobe para mim na 75. Por que na 75? Porque está lá naquele manual, né? No 21 lá. Aquela tabela 21, né? 75. Então, se a gente vir aqui, o que que é 75? Ah, 75 é abono pecuniário. Então, algumas verbas ali dentro do GEMAP, a gente já travou para que ela tenha que ser esse 75. Voltando e repetindo mais uma vez. Não basta eu só alterar no GEMAP. Esse 75 tem que estar lá dentro do E-Social também, certo? Então, hoje a grande questão aí do imposto de renda, da DIRF dentro do E-Social, né? É essa parte aqui que tem que ser feita a conferência. E isso já se pode fazer mês a mês, né? Essa conferência aqui fechou a folha ali. A parte, vamos dizer assim, do INSS e do FGTS já é uma coisa às vezes mais consolidada, porque ela já vem de, vamos por aí, 23, né, 24, já está mais consolidada. Quando se dá uma diferença que a gente tem que apurar ali no dentro do e-social, né, na parte lá do desconto do INSS de alguém que está diferente, né, é uma coisa que já é mais consolidada, o pessoal já está mais por dentro dessa parte. Agora, a questão do imposto de renda, não. É uma novidade, né? Começou o ano passado, novidade para vocês, novidade para nós. Mas a instrução é o quê? Conferir, pegar, igual eu falei, 10, 15 pessoas, já faz uma conferência mês a mês, né, dessa base de cálculo. Opa, mas da onde que eu vou extrair então aqui? Eu vou ter que pegar lá o meu olerite e deduzir o que não incide de imposto de renda e ver se está batendo aqui? É uma forma, é uma forma. Mas existe já a listagem pronta, né? Vou sair daqui um pouquinho, ó. Então, para todo mundo, né? Olha lá, listagem de movimentações da folha. 04 aqui, né? Cefip. Então, aqui é onde a gente criou para vocês, né? O resumo que é para conferir INSS, o resumo que é para conferir imposto de renda e o resumo que é para conferir, né? O resumo da FGTS e o resumo do imposto de renda. Vou pegar aqui, por exemplo, janeiro. Vamos pegar aqui janeiro 26. Vamos lá. Então, ele vai sair aqui. Os valores vão estar tudo iguais, tá? Vocês só. Olha lá. Então, ele vai sair lá, nome da pessoa, qual que é o CPF, qual que é a base de cálculo. Esse valor aqui, ó, essa base de cálculo aqui que está demonstrando nesse relatório, é exatamente tudo que incide imposto de renda. Vou mostrar para vocês da onde se grava isso já mês a mês. O imposto retido, qual que foi o imposto de renda, qual que foi a previdência. Então aqui já tem as colunas pertinentes para vocês fazerem a conferência daqui, certo? Mês a mês, ok? Olha lá, pessoa por pessoa, pegar, igual eu falei, pega lá uns 10, 15 casos, já vai analisando a base de cálculo. Já é uma conferência da DIRF mês a mês, para chegar lá no janeiro de 27, né? Já é fevereiro, março de 27, o negócio está mais já encaminhado, né? Então, hoje em dia, pessoal, não basta só fazer essa conferência aqui, por exemplo, que é o total que descontou de imposto de renda de todo mundo. Ah, deu R$ 28. Lá no site está R$ 28? Está R$ 28, beleza. Mas a base de cálculo, ela é importante, porque o sistema do E-Social,
ele monta a base de cálculo lá. Não é nós que enviamos para eles. Eles recebem as rubricas, tá? Eles recebem lá as verbas, salário, quinquênio, anuênio, por exemplo, tá? E a partir desses códigos aqui que a gente estava comentando, né? É onde eles montam. Eu até peguei para dar um exemplo aqui para vocês, ó. De social, ó. Por exemplo, um XML do 1200, tá? Vê, ó. Então, o que que sobe lá para o social hoje? Isso aqui é uma sopa de letrinha às vezes aí, mas fiquem tranquilos, só para vocês saberem. Esse evento aqui é o 1200 de um funcionário, tá? De um funcionário só. Então, sobe lá para a rede social, esse é o conteúdo que sobe. Qual que é a matrícula dele lá? Ah, tal. Ah, e qual que é a rubrica que você está subindo? Estou subindo a 2, rubrica 2, valor tal. Estou subindo a rubrica 162, valor tal. Estou subindo a rubrica 10.220, valor tal. Então a gente sobe, o conteúdo que a gente sobe lá naquele coletor é as rubricas. E através lá dessa configuração aqui, né? É o que o E-Social vai interpretar. Opa, essa rubrica que ele subiu, tudo é 11, então essa verba incide em INSS, incide em imposto de renda, incide em FGTS e assim por diante. Esses, por exemplo, aqui, para quem tem curiosidade, esses eventos aqui XML, eles ficam guardados no computador de vocês aí. Se vocês forem lá, por exemplo, na pasta Arquivos, Folha e Social, tudo que se envia está ali. Seja um 1200, seja um evento 1010, que é as rubricas, seja um 2200, que é o cadastro dos funcionários, né? 2300, que é às vezes um estagiário, né? 2399, desligamento, certo? Então, tudo esses XML, eles ficam ali. O sistema, ele só guarda internamente para quando a gente precisa fazer alguma conferência, né? Dar um erro, alguma coisa. A gente, às vezes, aqui, programador, precisa do XML para analisar. Tanto é que a gente já pediu para vários aí, ó, manda o XML para eu analisar, porque é por aqui que a gente vai descobrir determinado problema, certo? Então, pessoal, voltando. Conferência do imposto de renda. Esse é o caminho que a gente já até falou com vários aí já durante esses últimos 2, 3 semanas aí, já orientando, né, fazer a conferência, tá? Então, esses dias conversando com um colega consultor, ele até atende alguns aí da GEMA, e ele estava me falando que a orientação da Receita, ele chegou aí na Receita em São José do Rio Preto, e a orientação da Receita é o quê? O sistema, né, e o sistema, no caso, GEMAP, tem que subir para o E-Social a base correta, que foi da pessoa, com rendimentos lá tributáveis de imposto de renda. Se não tiver certo essa parte, retificar. É o que a gente já fez a orientação. Opa, descobri aqui que determinada verba no sistema estava incidindo e na E-Social não ou vice-versa. Fazer a retificação. Infelizmente, esse é o caminho, tem que fazer. Então a gente fala para o pessoal, já tem falado para muitos aí. E-Social versus sistema, retificar, se necessário, retificar. E fechar a folha, né? Deixar todas as competências aqui dentro do E-Social fechadas. Para quem lembra, às vezes, lá dos cursos que a gente fez, vocês vão lembrar que o E-Social, né? Ele cai lá num lugarzinho que é a DCTF Web. Muitos aí já escutou já essa DCTF Web, né? Mas o pessoal da contabilidade que opera ela, vamos dizer assim, né? Então, quando você faz aqui o fechamento do E-Social, quando você encerra a folha aqui dentro do E-Social, tá tudo batendo lá as guias de INSS, FGTS, você encerrou. Esse encerramento, ele vai lá para uma outra plataforma que chama DCTF Web. Nessa DCTF Web, também lá precisa-se de um fechamento. Precisa de um encerrar lá também, entendeu? Não é com vocês. Até, às vezes, até tem a colega aqui aqui opera lá também na DCTF Web, mas é mais a parte contábil pelo que a gente vê. E dentro dessa DCTF Web cai o E-Social, cai a Reinf, que é a parte contábil, é mandar as empresas, mandar os autônomos, cai às vezes algumas outras coisas lá. Dentro dessa DCTF Web precisa-se também de um fechamento. Por que que eu estou falando isso?
Porque nós tivemos casos, por exemplo, aqui, que por que que às vezes a receita ela deu diferença no informe da pessoa. Então, no sistema, um exemplo, estava lá que a pessoa ganhou 90 mil e lá no ECAC estava 70. Então, a gente percebeu que teve municípios e entidades que estava faltando o fechamento, às vezes no e-social e às vezes até na DCTF Web. E isso a gente está aprendendo agora. A gente viu que implica na parte lá do ECAC, na hora de você dele pegar os dados, porque é assim, ó, a gente está mandando esse social via o sistema. Então a gente está fazendo a nossa parte, fechamos a folha de pagamento. Beleza, fechou lá na DCTF Web, encerrou também. Perfeito. Aí a receita, ela vai vir dentro do e-social pegar essas bases. Isso, bom, eu já comentei com muitos aí, nós não temos controle disso, do que a receita está vindo pegar ou não. O nosso foco é o quê? É deixar sempre sistemas versus e-social sempre batendo, bonitinho. Para a gente não deixar margem, vamos dizer assim, né? De algum erro. A gente já também escutou, até esse amigo meu aí, o consultor, ele comentou que esse sistema da Receita também, que vem aqui na social pegar os dados, ele é um sistema que também está fazendo se adaptação, ele tem erros. O próprio pessoal da Receita, lá de São José do Rio Preto, comentou com ele que o sistema também está passando por depuração, e a orientação lá que o pessoal deu para ele, que eu já até conversei aí com vários, é fazer o quê? Opa, viu ali uma coisinha que o e-social, o sistema está errado? Acerta, retifica. Instruir o pessoal a fazer a declaração deles pelo que está extraindo do sistema, o informe do sistema. Porque, pessoal, é assim, não mudou nada. Então, essa base de imposto de renda, essa base, esse desconto de INSS que cada um tem, desconto de imposto de renda que cada um tem, isso aí já vem há anos, que antes era na DIRF. Agora só mudou a plataforma que cai essas informações, que é dentro lá do e-social. Então, não mudou nada, nenhuma regra assim, agora a base vai ser assim, agora a base vai ser assado, não mudou nada. A única coisa é que mudou aonde cai as coisas. Agora não tem mais aquele aplicativo da DIRF, tudo cai dentro do e-social e o que a receita está vindo do e-social, então a gente já teve, né, já descobrimos, já conversando com alguns aí que está tendo sim falhas também no sistema da receita que vem pegar os dados do e-social. Mas a orientação é informar os funcionários a fazer a declaração pelo informe de rendimentos, que como eu falei, nada mudou. A DIRF que se fazia ano a ano, né? Ela apenas caiu de lugar agora. Ela não tem mais o aplicativo dela e está dentro da rede social, certo? O que mais aqui, pessoal? Então, eu queria frisar bem essa parte aqui, que é importantíssima da parte aqui dos proventos, tá? E das incidências. É importantíssimo isso aqui. Tendo dúvida nos códigos, falem com a gente, dá um toque aqui pra gente. Mas é o que eu volto a falar, questão de incidência, eu tenho dúvida se isso aqui incide ou não. Pede uma orientação jurídica, ok? Para ver ali se está criando a verba, ela tem incidência, não tem. Nós sabemos aí que tem município aí que tem algumas leis aí municipais, né? Que às vezes tem lá um dizer que está falando que ali no município é assim, que lá no... Mas a gente sabe que às vezes sempre a federal ela vai sobrepor, né? A municipal. Lógico, tem casos aí que a municipal não entenda, não vou entrar nesse mérito agora aí de leis, né, do que vale, o que não vale, mas nós sabemos que tem essas diferenças, que tem leis municipais que às vezes elas fazem valer mais do que a federal. Mas vai ter que ver se encaixa, se consegue se enviar, né, da forma correta. Voltando aqui um pouquinho, ó, pessoal. E-social. O leque do e-social é muito grande. Muito grande. Não dá para. Isso que nós nem estamos falando de Aldesp hoje, né? Ainda, né? Mas o leque do e-social é grande. Então, hoje, vocês fazem lá um fechamento de folha, né? Então, vocês lançam lá as variáveis de vocês, lançam os empréstimos, rescisão, férias, né? Vocês fazem o cálculo da folha. Terminou o cálculo da folha, qual que é a nossa orientação aqui que a gente já até deu também lá no grupo no ano passado?
é conferir o e-social antes de fazer o empenho para a contabilidade, antes de mandar a remessa para o banco. É conferir o e-social. Como conferir o e-social? É realmente a gente enviando a nossa folha por e-social. Para quem já está no dia a dia aí, né? Então, enviar a folha por e-social hoje, eventos da folha, S1200, S1202, S1207. S1200 que é o importante ali para nós por causa das guias, que é onde ele vai soltar as guias de INSS e a guia da FGTS. O S1202 é o evento que a gente manda para quem é do regime próprio, que é só informativo lá dentro do E-Social hoje ainda. E o 1207 é os aposentados, pensionistas, que também é informativo lá dentro do E-Social. Você apenas está subindo a informação lá do que ele ganhou, né? Não gera nenhuma guia ainda, não gera nada. Mas, na parte do imposto de renda, S1200, S1202 e S1207 igual para todos. Então, o que que a gente orienta? Fechou a folha de pagamento, né? Deu lá o seu encerrar. Antes de fazer a remessa para o banco, antes de fazer o empenho para a contabilidade, então a gente vai ter que começar a fazer os envios, né? Aí, o que que eu tenho para enviar para esse social? Foi onde a gente também criou aqui. Eu posso vir por esse botão, eu posso vir por aqui pelo menu, né? Tem aqui um fila, painel de controle de envios. Então, por exemplo, ah lá, eu tenho retificações a fazer? Opa, eu tenho retificações a fazer. Eu tenho rubricas a enviar? Eu criei novas verbas? Ah, eu criei novas verbas, então eu tenho que seguir essa sequência, né? 1200. Ah, outra coisa aqui, ó. Não é necessariamente essa sequência, tá? É a sequência dos eventos aqui, ó, da E-Social. Teve admissões? Eu tive alguma admissão dentro do mês? Então, ó, esse aqui vai enviar primeiro. Esse aqui vai enviar depois, né? Se teve um desligamento, tem que enviar, que é o 2299. Então, esse aqui ele funciona como se fosse um guia, né? E todos aí já viram também que quando vocês vão fazer determinado envio e lá no validador, né? Tem o validador aqui. Então, eu vou, o que é a orientação nossa aqui, ó? Vamos lá, mais com calma aqui, ó. E-social, validação dos eventos, né? Então, eu preciso enviar para o e-social a minha folha. Para eu enviar a folha para o e-social é o eventos periódicos 1200. Então, esse iniciar validação aqui é onde ele vai falar para a gente, ó, tem que fazer a retificação disso aqui antes de você enviar. Você tem que enviar determinada rúbrica. Então, aqui ele já dá um dizer do que você tem que fazer ou não, já dá um caminho ali para você, já vai orientando você a fazer. Vou voltar aqui, ó. Vamos lá, aqui. Então, para a gente fazer, enviar o evento da folha. Então, nós vamos primeiramente mandar, né, o que está pedindo ali, que é uma rubrica que foi criada, um cadastro novo que foi feito, né? Então, olha lá. O que que eu vou mandar primeiro? S1200. Com apenas esse evento aqui, ó, lembra que esse aqui, ó, os demais dependem dele. Então, se eu tiver rubrica nova cadastrada, eu tenho que enviar. Se eu tiver cadastro novo de funcionário, eu tenho que mandar, né? Mas a folha, vamos falar resumidamente aqui da folha. Então, o S1200, ó, é o evento da folha. Eu nem preciso ainda mandar o 1202 e o 1207 para os órgãos que tenham, né? Municípios aí, entidades que tenha, né, aposentado e pensionista ou regime próprio. Então, nem preciso mandar esses dois aqui. Então, a orientação nossa é o quê? Que eu estou querendo dizer é o quê? Antes de fazer o empenho e antes de fazer a remessa para o banco. Mandar esse evento aqui, ó, S1200. Você vai mandar ele e você vai mandar o fechamento. Você vai fechar lá no e-social. Isso aqui, se a gente fizer uma analogia com a Cefip, é o que a gente fazia lá antigamente. A gente ia lá no sistema, gerava um Cefip, importava lá no programa da Cefip e conferia o INSS, conferia o FGTS. É o nosso passo hoje, mas dentro do e-social.
Então, dentro do E-Social hoje, envia-se o 1200 e envia-se o fechamento. E vamos lá dentro do E-Social conferir, né? Então, lá dentro do E-Social, vocês já estão habituados a isso, já tem aqui um relatório específico que fica nesse 04, que é onde nesse resumo aqui todo mundo já está acostumado com ele, que é onde vocês conferem, né? Opa, salário de família subiu, maternidade subiu, o valor da previdência subiu, teve autônomo, subiu. Então, esses valores aqui, eu confiro a minha previdência e o meu FGTS, já na subida do 1200. Então, na subida do 1200, eu já faço a conferência da parte da previdência e da parte do FGTS para as entidades que têm, né, FGTS, certo? Já faço essa conferência. Ok, tá tudo batendo. Agora, posso liberar para empenho? Posso liberar remessa para o banco? O que que a gente orienta? Sim. Aí você faz o quê? Você reabre a tua folha, né, lá dentro do E-Social, para depois você enviar os demais. 1202, 1207, 1210, que é os líquidos, né, da folha de pagamento de cada um. E depois, novamente, encerras. Então, essa é uma orientação para o quê? Para a gente já pegar problemas antes que eles aconteçam lá na frente. Exemplo, eu fechei a folha, né? Eu fechei a minha folha, encerrei o meu cálculo, aí eu já mando para o banco a remessa e já faço empenho para contabilidade. Hoje todo mundo faz isso aqui, é a minoria que não faz. Eu acho que não tem ninguém que não faça isso aqui. Todo mundo faz empenho para contabilidade. Automático, eu quero dizer. E aqui já vai a parte patronal também, que é a Previdência, que é o FGTS. Então, quando você faz isso aqui sem a conferência antes, você já está gerando um empenho lá na contabilidade, já está gerando tudo lá na contabilidade da parte patronal, né? Conforme o teu fechamento aqui da folha. Aí você deixa para fazer o E-Social depois, e se der alguma diferença, aí a contabilidade às vezes tem que se tornar um empenho, ou tem que acertar determinada seção lá, certo? Tem que fazer esse tipo de manuseio lá. Você vai ter que reabrir o teu e-social, fazer ele de novo, né? A gente tem que apurar quem quer a diferença. Nós sabemos, aí também entendemos que a maioria dos municípios hoje, o prazo para fechamento é muito curto, né? A gente sabe, a gente conversa com vários colegas aí que tem um prazo para fechar curtíssimo, né? E se você for ver assim, quando o E-Social criou, né, esses eventos para a gente enviar, a gente tem até o dia 15 do mês seguinte. Então, nós estamos aqui, vamos falar da competência de março, né? Então, eu tenho até o dia 15 de abril para eu fazer o 1200 bater, vamos dizer assim, né? Lógico, a gente entende que o órgão público é diferente, né? Isso aqui nós estamos falando mais nível Brasil, né? Mas o órgão público, ele tem o costume de fechar a folha ali dentro do mês, já um pouquinho antes, até do final do mês, é uma questão do órgão público, né? Mas é para vocês saberem, esse evento aqui, ele pode ser enviado até o dia 15 do mês seguinte. Porém, né, conforme eu falei, deu diferença e você já tinha feito o empenho, já tinha mandado a remessa para o banco, às vezes não estava descontando lá o INSS de alguém, por exemplo, por algum motivo, que lá no cadastro, na hora de se fazer o cadastro de um determinado contrato, um exemplo, deixou desmarcada a opção aqui INSS, porque isso aqui é permitido. O sistema, ele é de operação de vocês. Por que que é permitido? Porque às vezes a pessoa, ela tem um desconto do INSS lá em outro lugar que ela trabalha já. Aí ela traz aqui para vocês, ó, aí você desconta de mim só a diferença. Ou não, você desconta de mim aí, né, não desconta nada porque eu já pago o teto lá no outro lugar que eu trabalho. Acontece muito isso aí com médicos, né? Essa parte aqui. Então, isso aqui é permitido. Mas vamos supor que você está fazendo um contrato lá de trabalho de alguém e na hora da inclusão você esqueceu de marcar que ele tem INSS. Então, tudo isso aqui, o sistema não vai falar para você que você não pode, porque você pode, né? É os casos que eu citei. O sistema ele está entendendo que aquela pessoa lá não tem INSS, porque ela já recolhe em outro lugar. Ah, mas ela deveria ter. Então,
tem que se arrumar o sistema, né? Colocando que ela tem que ter incidência. Às vezes, eu marcando essa opção, eu vou ter que rodar o cálculo da pessoa de novo. Só que se eu já fiz a remessa e já fiz o empenho, isso aqui complica muito, né? Todo mundo tem que retroagir, tem que fazer e voltando, né? Às vezes a pessoa tem que devolver o dinheiro ou pagar a diferença lá na tesouraria, um exemplo assim, né? Que recebeu a mais ou a menos, certo? Pessoal, como eu falei, o leque do E-Social é grande, é grande. Então, fechamos uma folha, né? Isso que eu estou falando é os principais, né? É fazer uma conferência de folha, DNSS e FGTS, que é esse evento aqui. Só que pro E-Social também eu tenho que subir as rubricas que eu criei, né? Igual eu comentei, ele vai pegar lá no validador. Eu tenho que subir para o E-Social. Opa, eu tive desligamento, eu tenho que subir para o E-Social. Teve reintegração, eu tenho que subir para o E-Social, né? 2300 que geralmente aqui fica os estagiários, teve um cadastro, eu tenho que subir para o E-Social. Né? Municípios que têm lá aposentado e pensionista, tem que subir isso aqui para o social. Então, aqui tem muita coisa para subir para o social, né? Tendo, né, as opções ou não. E conforme eu falei, o nosso painel aqui, ele vai guiar vocês porque se você fez um cadastro aqui, né, no 2300, ele vai aparecer ali no painel, opa, tem o fulano para você enviar. Se você fez um cadastro no 2400, ele vai aparecer lá no painel para você enviar, né? Afastamentos, né, mesma coisa. O E-Social, ele criou esse evento 2230 e ele chamou de aqui, né? Olha lá, afastamento temporário. Isso aqui para o social é tanto férias como afastamento, né? Acidente de trabalho, auxílio doença, maternidade. Então é os dois isso aqui, tá? O 2230. Então, fez férias. Hoje ainda ele não tem assim, vamos dizer assim, lá dentro do e-social, uma trava que ele vai dizer assim, ó, por exemplo, ah, se a pessoa está de férias e você não mandar o 2230, eu não deixo você mandar a folha, por exemplo, o 1200. Hoje não tem essa trava. Ah, se você não mandar um exemplo, algumas coisas tem, né? Mas vamos pegar um outro aqui, ó, a reintegração, 2298. Se você não mandar esse evento aqui, ele hoje não tem a trava, então ele permite você enviar o 1200, certo? Então, pode ser que no futuro isso, porque o E-Social também vai aperfeiçoando, né? Eles comecem a travar, ó, se você não enviar o pessoal que está de férias antes, você não consegue enviar isso aqui. Então, todo esse leque aqui são eventos que tem que se enviar para o E-Social, tendo ou, né? No caso, tendo, né? A rúbricas, tabela de rúbricas. Não é todo mês que eu tenho isso aqui, não é todo mês que eu cadastro uma rúbrica, né? É por isso que eles chamam de eventos não periódicos. Da onde que vem essa nomenclatura também, né? Só para vocês saberem aqui, ó. Por que que a gente fala eventos iniciais, eventos não periódicos? O que que é o não periódicos? Eu posso ter ou não dentro do mês isso aqui, né? Eventos periódicos é o que eu tenho todo mês. Minha folha, meu 1210, né? É o que eu tenho todo mês. Eventos iniciais, né? Rubrica, né? Tem rubrica, por exemplo, esse 1005, 1020, 1070, esse aqui é único, é um envio único, já foi feito, né? Mas esse aqui eu posso, às vezes, acontecer de eu ter. Da onde a gente tira essa nomenclatura aqui, né? Grupo de eventos. Então, se vocês entrar lá no site da Social, vamos entrar aqui, ó, para vocês verem, então. Então, aqui, lá no leque, lá do social, ele tem aqui, ó, na documentação, esse aqui, ó, documentação técnica. Aí tem um layout aqui que é em tela aqui, ó, que é esse aqui. Então ele fala assim pra gente, ó, o que que é as tabelas? Olha lá. É daqui que a gente tira aquilo lá, o que que é tabelas, pessoal, social? O que que é periódicos, né? O que que eu vou ter todo mês ou não? O que que é periódicos?
casos ali que não aparecem para vocês, porque não é o caso do órgão público, tá? Não periódicos, né? Olha lá, 2200, né? 2210 quando tem uma CAT, desligamento quando tem, certo? Então, esses são os periódicos. Então, é daí que vem essa nomenclatura aqui que a gente trata tanto aqui no sistema como lá no coletor. Esses dois aqui nem usa, ó. Depois a gente precisa até tirar eles daqui para não confundir. Mas o importante para nós é esses três aqui, ó, certo? Então, voltando a falar, e-social, né? Configuração da rubrica, fechou a folha de pagamento, né? Confere antes o e-social, antes de fazer empenho, antes de mandar remessa para o banco, antes de liberar a folha lá no portal do colaborador, mandar para transparência, né? E assim por diante. Outra coisa, né? Na hora que a gente tem uma diferença lá dentro do e-social, na parte do INSS, vamos dizer assim, né? Então, na parte do INSS, então a gente tem esse lugarzinho que eu mostrei que é onde a gente confere, né? Então a gente vai lá, tira esse resumo e confere lá com o e-social. Opa, os valores que aparecem. A gente criou o quadrinho aqui exatamente igual lá, vocês já perceberam isso. Então, esse quadrinho aqui, ele vai dar os valores para a gente que está lá no e-social. Opa, tem valor que não está batendo. Quem não está batendo, geralmente é uma pessoa, né? Uma pessoa quer dizer assim, é um servidor, um ou mais, né? Pode ser um ou mais. Geralmente é o desconto de alguém que não está batendo. A base de cálculo de alguém não criou corretamente lá dentro do e-social. Lembrando que eu falei agora há pouco, nós não manda para o e-social a base pronta, igual a gente fazia na Cefip. A gente manda as verbas. E através daqueles campinhos lá, eles montam a base de cálculo. Através desses campinhos aqui. Tá? Desses campinhos aqui, o e-social monta a base de cálculo. Deu diferença, né? Infelizmente, acontece, né? Deu diferença. O que que a gente tem que fazer? Resumo, INSS, FGTS, funcionários. Então a gente vai ter que pegar caso a caso, né? Fulano de tal, CPF dele, lá no e-social, o valor descontado dele, né? Que é os segurados. A gente já orienta a conferir pelo desconto, porque o desconto lá vai estar diferente. Isso já é batata, sabe? O desconto lá vai estar errado. Vai estar diferente do sistema, que eu quero dizer. Então, e lá no e-social também. Eles não criaram, assim, ainda hoje, nenhum arquivo que a gente consiga baixar pessoa por pessoa do que eles estão considerando. Então, para quem já precisou conferir aí, infelizmente tem que pegar lá, CPF tal, tá com o valor um, tá, CPF tal, tá com o valor um, tá. Infelizmente é desse jeito. Quando a gente tinha a Cefip, se vocês pensarem, é da mesma forma, porque a gente tinha que tirar lá a RE, né, às vezes, a nossa RE lá dentro da Cefip, para quem é dos antigos aí vai lembrar, e tinha que ticar quem que está com a base ou com o desconto diferente. No e-social é da mesma forma, só que é lá dentro do site, então eu tenho que pegar o CPF deles, confere, CPF deles, confere. Eles não criaram, né, nenhuma listagem para facilitar isso ainda, não tem. Né? O que a gente já conversou com alguns aí, né, às vezes pediu fazer um fale conosco, o e-social, pedir essa melhoria, né? Quem sabe no futuro não possa ter alguma coisa mais fácil, que a gente possa baixar um arquivo de lá e fazer o cruzamento com o do sistema, né? E já ir direto na pessoa que está com diferença. Infelizmente hoje não tem, não tem nada lá que a gente consiga baixar. Então tem que ser CPF por CPF e a gente achar quem está com diferença. Aí a partir do momento que a gente achou quem está com diferença, é sempre a questão desses carinhas aqui, ó. Sempre a questão disso aqui. Raras vezes, né, igual eu comentei, acontece também, por exemplo, eu tenho um médico lá que ele não paga o INSS, não desconta o INSS dele aqui dentro do sistema, porque já desconta o INSS dele lá todo num determinado lugar. Então a gente tem que informar aqui para o sistema também. Hoje, dentro da social é assim, como que é feito, né, essa aplicação aqui do desconto lá nesse outro lugar? O e-social deu essas três opções. Lá nesse outro lugar, um exemplo.
2026. A 2026. Lá a base foi, um exemplo, 5.000 e o valor descontado foi 300. O que que eles pedem também? Além disso, tá, qual é o CNPJ que você cadastrou isso aí lá? Eles pedem, né? Você tem que pôr. Qual é o CNPJ que foi descontado esse INSS lá? Tudo isso aqui sobe para o social. Porque daí lá ele interpreta, opa, em determinado lugar, o médico X pagou-se, né, o INSS já de R$ 300, na categoria lá, ele até pede a categoria lá no outro lugar, lá no outro lugar ele é, um exemplo, 101. Aí você tem que colocar. Aí o E-Social lá em cima, ele faz a apuração, tá, se ele lá pagou 300 já, então aqui tá faltando só 200, aí ele calcula 200, entendeu? Então, tem esses casos aqui, né, que a gente fala que é os múltiplos vínculos, né? Tem casos quando é múltiplos vínculos já dentro do sistema, né, dentro do GEMAP. Hoje, a gente já faz essa apuração, né, do que tem que se descontar mais ou a menos dos dois contratos. Mas quando a pessoa trabalha na prefeitura ou na Câmara e também tem outro vínculo em outra entidade, aí é nesse campinho aqui que a gente tem que informar que lá nesse outro vínculo ela já desconta dela X ou Y, né? Certo? Então, nesse relatório aqui é onde a gente mata a conferência INSS e FGTS. O imposto de renda, né? Para conferir o imposto de renda, vocês só vão conseguir conferir imposto de renda depois que vocês mandarem 1200, 1202, 1207 e 1210. O imposto de renda ele necessita para conferência desse aqui, ó, o 1210, certo? Então precisa desse aqui, tá bom? Pessoal, falando, né, do e-social, né, bastante, a gente está falando bastante de e-social hoje, igual eu falei, o leque é grande, né? Vamos abrir um pouquinho aí para perguntas, pode ser? Se alguém tiver alguma pergunta aí, já vai falando que às vezes a gente vai exemplificando aqui dentro do sistema. Façam perguntas que eu saiba responder, hein? É aqui, né? É, Márcia, que saudade da Durf mesmo. Pessoal, a gente não falou de Aldesp, nada aqui ainda, mas se já quiserem até fazer perguntas sobre o Aldesp, pode fazer, tá? Tanto Aldesp, social, vamos abrir para essas perguntas aqui, para a gente também não ficar uma live muito extensa, né? É como o Marcel comentou, isso aqui é uma ideia da gente fazer mais vezes, né? E às vezes focar em mais determinadas questões que está dando problema, né? Que está dando dificuldade para todos. Um tempinho aí para vocês fazerem perguntas.
Pessoal, fiquem à vontade com relação às perguntas aí, vocês podem fazer a qualquer momento que eu estou aqui acompanhando o chat. Para a gente não estender muito, eu vou continuar aqui. Igual eu falei, o leque de rede social é muito grande, né? A gente perderia aqui um dia, uma semana falando só de rede social. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Aldesp, que tem a ver também com fechamento, né? Mês a mês nosso aí. Então, por exemplo, voltando aqui, né? Calculei a folha, encerrei, né? Eu também tenho que enviar para o Aldesp, né? A minha folha de pagamento, semelhante ao E-Social, o Aldesp também eu tenho que mandar a rúbrica, né? O cadastro da verba em si, né? Mas eu vou comentar aqui com vocês o seguinte, ó, antes da gente entrar lá na parte da folha. A Aldesp, então hoje, né? A Aldesp, olha lá. Atos normativos, né? Teve alguma lei que se cadastrou e essas leis, a orientação do tribunal é lei que alterou o número de vagas ou que criou vaga ou que criou cargo, tá? Essa é a orientação do tribunal. Várias lives que a gente participou deles aí, encontros do tribunal, foi com relação a isso. Eles falavam, ó, eu tive aqui uma lei que alterou a nomenclatura da verba, né? A gente entende, pelo que a gente já escutou do tribunal, que isso não é necessário mandar. A gente até escutou isso uma vez deles. Só que o tribunal também vem em atualização, né? Eles vêm atualizando. Então a gente orienta o quê? Faz um fale conosco com o tribunal. Ó, eu tive uma lei aqui que alterou só a nomenclatura do cargo. Eu preciso mandar essa lei? O tribunal vai responder lá. Não é instantâneo, né? É um pouco demorado, mas eles respondem. Porque assim, quando se altera a nomenclatura do cargo, lá dentro do Aldesp, já dentro do tribunal, eles já têm uma opçãozinha lá para você fazer essa alteração. Eles já dão como se fosse um comandinho lá para vocês clicar no alterar lá e modificar o nome do cargo. Então a lei, pelo que a gente aprendeu aí no início aí de Aldesp, não precisa se mandar quando é esse tipo de lei. Manda-se leis que cria cargos ou cria vagas ou aumenta ou diminui vagas, né? E para o tribunal a gente manda os cargos. E manda os cargos, colocando essas opções aqui, que é o que o tribunal criou, e informando aqui, né, que é o que todo mundo já faz, qual que foi a criação desse cargo, né? Se esse cargo foi derivado de qual lei, né? Isso aqui é importante, porque a maioria hoje das criações de cargos, ela determina de alguma lei complementar, de uma lei orgânica, uma coisa do tipo assim, né? Então tem as opções aqui, né? Algum decreto, né? Então, isso aqui envia para o tribunal. Pensem assim, é uma escadinha, né? Então, para mim mandar a folha de pagamento da pessoa, eu tenho que mandar primeiro a lei, caso eu tenha a lei. Ah, e foi criado um cargo novo aqui no município esse mês. Então, eu tenho que enviar o cargo. Enviar e consultar lá dentro do Aldesp se esse cargo foi armazenado, certo? Que também é o XML aqui, quando gera, às vezes vai passar lá pelo coletor do Aldesp, que também dá erros. Às vezes o tribunal até recebe todo o processo lá, mas ele dá aquela famosa mensagem, não armazenada, né? Nem lembro agora qual o nome da mensagem, alguma coisa ele desconsidera lá, né? E quando dá armazenado, tá lá, armazenado, né? Quando eles não armazenam por algum motivo, eles soltam lá um PDF dizendo, né, ó, esse cargo, um exemplo, essa lei não existe. Por quê? Porque às vezes tentou mandar o cargo e não tinha mandado a lei. Um exemplo, tá, que eu tô dando, da escadinha. Então eu tenho que mandar a lei, ver se lá no tribunal armazenou. Armazenou, a lei tá lá, tô enxergando ela lá. Eu não posso enxergar ela só aqui no sistema. Eu tenho que enxergar o que eu coloquei aquilo lá no tribunal. Aí beleza, armazenou. Ah, agora eu posso ir para o cargo. Armazenou o cargo? Aí sim eu posso mandar o agente público, caso eu tenha, né? O que que é o agente público? É um cadastro ali, teve uma admissão esse mês, por exemplo. Então, nessa parte aqui do agente público,
é onde a gente manda as informações lá, que vai lá no XML do Aldesp pessoais, né? Pessoais, né? E mais os dados ali, qual é o cargo daquela pessoa, qual que é a função de governo que ela tá, quando que ela tá começando. Então, esses dados aqui é tudo a escadinha que eu falei. Teve uma lei que criou o cargo dele, o cargo 28 foi criado esse mês. Então, primeiro eu tenho que mandar o ato normativo, depois eu mando o cadastro de cargo. Tudo tem que armazenar lá no tribunal, né? E depois eu mando o cadastro do mesmo, né? Fazendo uma analogia lá com o e-social, né? Aqui seria, não é social, não manda o cargo, né? Só seria esse aqui, né? Seria o 2200. É como se esse aqui fosse o 2200 lá do Tribunal de Contas, certo? E o cargo, então mandou o cargo, né? Mandou a pessoa, opa, armazenou. Armazenou o agente público, que também acontece, a gente já viu acontecer. O pessoal vai fazer, às vezes, o envio do agente público lá do mês, teve admissões dentro do mês, aí vem a mensaginha lá no tribunal, o tribunal não aceita. Cargo não existe. O que que é a mensagem? O que que tem que fazer? Não está armazenado o cargo que se foi criado lá. Não existe o cargo lá. Então, pode estar aqui no sistema, pode estar aqui vinculado na pessoa, mas o 28 não está lá, por exemplo. Então, acontece. Então, tem que se voltar lá no site, conferir, igual a gente conferiu lá no site do E-Social, conferir lá, ó. Será que o cargo 28 que eu mandei tá lá no site? Deixa eu entrar lá. Aldesp, atos de pessoal, fase 3 cargos. Consulta lá, tem que digitar lá, 28. Opa, tá aparecendo aqui. Isso quer dizer que a hora que você mandar isso aqui, ele vai dar certo. Se não dá essa mensagem aí que a gente falou. Outra coisa, na parte aqui do agente público e lotação. São duas coisas. Então, o agente público é um XML. Essa parte aqui, ó, é um XML, que é o que vocês já estão acostumados a mandar. Essa parte aqui é a lotação, já é outro XML. Não tem como eu mandar a lotação se o XML do agente não estiver armazenado lá. O que que acontece muito também, né? O, você vai mandar, às vezes, a lotação, né, de uma pessoa que está entrando, ou simplesmente assim, é, geralmente é do que está entrando, né? Mandou na lotação de uma pessoa que está entrando, e o XML do agente público não está armazenado. Às vezes acontece também do pessoal mandar os dois ao mesmo tempo, né? E às vezes não armazenando o agente, ele também não armazena a lotação. Ele vai falar aqui na lotação, agente público não encontrado. Ele dá o CPF lá. Essa mensagem quer dizer o quê? Que não tem essa pessoa lá. Então tem que entrar lá no site, pegar, sei lá, no site do tribunal, fazer lá a conferência, né? Ó, pega o CPF aqui da pessoa. Deixa eu consultar lá no site. Ah, não, realmente não está aparecendo. Então eu tenho que ir lá de novo, gerar o meu arquivo de agente público e mandar. Beleza, mandei. Armazenou, conferi que armazenou lá, aí sim vai para a lotação. Aí vem a lotação. Então, esses passos aqui cadastrais da parte do Aldesp, o que se tem todo mês nessa parte aqui? Pode ser que às vezes durante o mês você não tenha nenhuma lei, nenhum cargo, nenhuma função, nenhum, o quadro é sempre quadrimestral, né? Nenhum funcionário cadastrado, nenhuma lotação. Acontece muito isso aqui com as câmaras, né? As câmaras, elas não têm admissões todo mês, criação de cargo todo mês. Então, praticamente, já vai para a parte da remuneração, que é onde eu envio a folha pro tribunal. Lembra do cadastro lá das rubricas? Lá para o tribunal é o verbas remuneratórias. Então, se eu tiver o verba, se eu tiver uma verba que eu cadastrei, isso sim pode acontecer, então eu tenho que enviar ela primeiro, para depois eu mandar os eventos da folha, que é o resumo, folha ordinária e pagamento da folha ordinária. Fazendo aqui uma analogia lá com o e-social. Esses dois aqui, ó, é como se esse aqui fosse o 1200 e esse aqui fosse o 1210, né, do e-social. Esse resumo aqui é apenas uns totalizadores da Previdência lá para o Aldesp, é coisa do Aldesp. Mas fazendo analogia com esses dois aqui, ó. 1200
12 e 10, por exemplo, entendeu? É praticamente as mesmas informações que se sobe para o e-social, se sobe para o Aldesp também. Mas só que são, né, são órgãos diferentes, né? Então a estrutura do XML aqui é uma, lá do e-social é outra, são outros layouts, né? São entidades diferentes. A gente está, para o Aldesp, a gente está prestando conta só para o governo do estado de São Paulo. E-social é nível Brasil, né? Certo? Se eu tive um aposentado pensionista, né? Caso os municípios que têm isso aqui, né? E aí, aí vai ser nesse evento. Hoje também começou-se o ano passado, né? Setembro, se eu não me engano, que a gente colocou lá, o processo de seleção, né? Que é a parte dos concursos públicos, né? Então, hoje o tribunal também pede lá, qual que é o concurso que você criou? Me manda ele aqui. Esse concurso é efetivo, é temporário, é simplificado, não tem a parte do concurso. Aí ele fala quem que é os convocar, qual que é a lista de classificação desse concurso, qual que é a convocação desse concurso, quem é os convocados desse concurso, né? Então isso aqui é processo de seleção concurso, não vai ter todo mês também, né? Agora a gente está tendo que dar uma carga inicial aí para a maioria aí, que o tribunal está solicitando, né? Os concursos que estão vigentes, ele até soltou lá uma notinha que a gente colocou no grupo lá ano passado. O tribunal fez lá umas lives sobre isso também, que ele falou, ó, você vai enviar aqui para mim as admissões a partir de 1 de 2025, se eu não me engano, né? Concursos que estão vigentes. Aí a gente tem que fazer, mas no futuro então, criou-se um concurso hoje. Então, eu vou mandar isso aqui. Vou mandar só o concurso. Criou hoje o concurso. Porque eu ainda não tenho lista de classificação, não tem convocação. Ah, chegou um determinado momento que todos os classificados estão aqui. Daqui a 5 meses, todos os classificados estão aqui. Um exemplo. Então, nesse mês, nós vamos mandar a lista de classificação. Ah, agora daqui 2 semanas apareceu aqui os convocados. Então, a gente vai mandar os convocados. Então, essa é a analogia. Admissão, mesma coisa. Eu ainda, isso é uma coisa, uma opinião minha, pessoal, minha, porque eles criaram essa coisa aqui de admissão, sendo que na lotação a gente já envia quando a pessoa é admitida, né? Por isso que eu não entendi qual que era a ideia do tribunal nessa parte aí. Porque criar ali um outro, admissões, que nada mais é como se fosse uma lotação, né? Esse admissões aí. Então, quando a gente for enviar o admissões, é nada mais é mandando esses dados aqui. Lógico, ali vai estar falando do qual é o concurso que a pessoa prestou, né? Qual é o concurso, quando que ela foi classificada, qual é a posição que ela foi classificada, qual data que ela foi convocada, e assim por diante, né? Então, esse é Aldesp, né? Também, se tem aqui no Aldesp, eu posso ir por esse menu aqui, ou eu posso clicar nesse botãozinho aqui. A gente também criou aqui um guia, né? Nesse painel de controle, igual tem lá no e-social. Na verdade, esse aqui veio primeiro com o e-social, né? A gente criou um guia aqui. Opa, esse mês eu cadastrei 2 leis. Então, eu tenho que enviar essas 2 leis, né? Esse mês tem agente público? Opa, tem agente público para eu enviar. Tá? São essas pessoas. Tem cargo para enviar? Opa, tem. Esses 2 cargos aqui são cargos que eu cadastrei. Então, aqui ele é um guia para vocês. Tem verbas? Ah, sim, eu criei 2 verbas. Ó lá. Essas 2 verbas eu tenho que enviar. A diferença aqui do amarelinho para o vermelho, quando você gera o XML a primeira vez, ele só muda o status aqui, ó, para você dentro do sistema, ó, registro. O sistema está entendendo que se você gerou o XML, você está enviando lá pelo coletor do Audacity. Então ele fica em alerta aqui. Ah, você gerou XML, você já enviou, já está lá, né? Já mandou. Ah, beleza, já mandou. Já conferi lá dentro do Audacity, já foi armazenado. Belezinha, tá certo. Então, como é que você muda esse status aqui para armazenado? Tem um botão aqui, armazenar registros. Então, se eu clicar aqui, tudo que está em amarelinho, ele vai mudar. Ele vai armazenar e sumir dessa lista aqui. Sumir desse painel aqui, entendeu? Ah, esse 10.640 aqui, essa verba aqui, eu ainda nem mandei, nem gerei o XML dela, por isso que ela fica em vermelhinho. Então, esse painel, ele é um guia, né, para vocês também.
Aqui também ele tem as datas, né, de cada envio, tem que ser. Hoje também o Aldesp, ele também não fica muito preso a essas datas aqui. Você consegue enviar, né, depois do dia 10, depois do dia 5, depois do dia 15, você consegue. Mas pode ser que no futuro o tribunal também comece ainda não existe isso, mas comece a não aceitar, opa, você não mandou no prazo. Às vezes vai ter uma penalização, uma coisa do tipo, né? Certo? A Aldesp, que eu queria comentar com vocês é isso. Tem esse quadrinho aqui, né? Que é onde está lá todos os botões também, a parte dos, que é a nova, né? Dos concursos, né? O que que eu tenho que cadastrar aqui? Qual é os dados do concurso? Isso aqui não é nada, vamos dizer assim, inventado pelo sistema GMAP. Isso aqui é tudo extraído do manual, do layout do Aldesp. Aí você vai cadastrar o concurso, aí você vai colocar a lista de classificação, aí você vai colocar a convocação, né? Para as entidades que tenham, né, essa parte aqui, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui para responder ali, ó, como fazer a conferência no ECAC? E-social fechado, bonitinho, DCTF fechado, bonitinho. Lá dentro do ECAC tem um lugar que você vai acessar com o teu Gov, né, o teu certificado digital, cada um vai conferir o teu, né? Lá dentro, daí você vai pegar lá no ECAC, o teu Gov, e lá tem um lugarzinho lá que é extrato do imposto de renda. Exatamente qual é o caminho, eu também não sei. Eu vi aí eu acompanhei com alguns colegas aí esses dias que estavam acessando os próprios, né? Mas eu sei que é lá dentro do ECAC que tem esse lugarzinho aí. Mas primeiro você precisa logar com o teu. Não tem uma opção assim, ó. Vou logar lá no ECAC da prefeitura e vou ver todos. Não tem, tá? Vamos lá, Tiago, ao enviar concurso público, eu já envio a lista de classificação bem como a convocação? Se já tiver, sim. Se já tiver, sim. Porque nós estamos falando de concursos, né, que estavam vigentes, né, que já estavam em andamentos, que é o que o tribunal está solicitando, né? A partir, vamos por aí, a partir de agora, né? Vai cadastrar lá um concurso. Um exemplo, esse mês você vai criar um concurso, né? Criar um concurso. Então a gente sabe que ainda não vai ter a lista de classificação, né? Mas você já pode mandar o XML do concurso, já pode subir isso aqui. A partir do momento que você ter a lista de classificação completa, aí você manda esse XML. E a partir do momento que você tiver a lista de convocação também, a gente entende também, até o tribunal falou esses dias aí, não tira a dúvida deles, que essa parte da convocação aqui ela vai acontecendo gradativamente, né? Ela não é assim, às vezes eu vou convocar dois hoje, daqui 6 meses eu vou convocar mais três pessoas. Então vai se mandando conforme vai convocando, entendeu? Certo? Não sei se ficou claro. É a Jaque, né, que fez a pergunta. Pessoal, podem fazer perguntas aí, tá? Se for preciso aí. Vamos abrir um pouquinho para perguntas, fazendo um favor. É como nós falamos aqui, numa live só, a gente não consegue, né? O da Liliane aqui, ó. Fazemos conferência. Vamos lá, então aqui, ó. Boa tarde. Fazemos a conferência do imposto de renda pelo resumo por sessão. Informações consolidadas com imposto de renda, que é lá dentro do E-Social, né? E todos os meses batem certinho. Mesmo assim, podem haver erros no imposto retido? No imposto retido, não. Mas na base de cálculo, sim. Porque o imposto retido, você vai estar subindo lá para o E-Social exatamente o que você descontou em folha, porque ele vai estar configurado desse jeito assim, ó. Ó, ele vai estar configurado nessa 31 aqui, ó. Essa 31 aqui lá para o social é o desconto do imposto de retido. Então, nesse caso aqui, ele sobe exatamente o que você descontou ali em folha. Só que lembra que eu falei, ele monta a base de cálculo lá de acordo com as rubricas, né? De acordo com aquela configuração desses três campinhos aqui. Então, pode haver
às vezes erro da base de cálculo estar errada. Igual eu comentei lá no início, por causa de alguma rubrica aqui no sistema está de um jeito, lá no social está de outro jeito. Por isso que a gente orienta, né? Igual a gente comentou lá já em março do ano passado, que fazer a conferência do E-Social da parte do imposto de renda não é só o imposto retido, tá? É conferir também bases, porque ele é a DIRF dentro do E-Social. Ficou claro, Liliane? E conforme eu falei também, né? Se haver ali, já achar alguma diferença, tem que fazer a retificação. Identificar por quê, por qual rubrica, né? E fazer a retificação das folhas. Pessoal, podem fazer perguntas aí, fiquem à vontade. Ficou claro, Liliane? É, esse caso da Jaque, realmente, né? É porque o tribunal também não é instantâneo, né? Em algumas validações. E essa parte, principalmente aí dos concursos, né? É um sistema deles lá que está sendo moldado, então tá tendo diversas alterações, né? Então, realmente, pode acontecer isso aí que aconteceu com você mesmo, né? O seu XML estava certinho, só que depois ficou armazenado, né? Exatamente. Essa parte do concurso aí começou, aí não tem 6 meses, vamos dizer assim, né? É, já deu já, né? Setembro do ano passado, já deu. Pessoal, mais perguntas? Nós já estamos com uma live aqui de quase 2 horas. Como nós falamos aí, o leque é grande, né? A ideia é fazer mais encontros. Marcelo até já comentou lá no início de dar a ideia de quando vocês precisarem vir até a empresa para conversar com a gente, principalmente o pessoal que entrou novo aí em alguma prefeitura, em alguma entidade, né? Para algum treinamento mais específico. Ele está aqui, está de portas abertas para isso. Beleza, Liliane, beleza, Jaque. E só, nós vamos aguardar uns minutinhos aqui para perguntas, tá? Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos aí, tá? Para perguntas. É. Pessoal, enquanto vocês, só mais uns minutinhos aí, vocês vão pensando, comentário aqui agora. Vai ser atualizado, né? Até foi uma questão aí que foi questionada para a gente. Vai ser atualizado aí entre essa semana, a semana que vem,
esse módulo aqui, ó, é o que eu queria comentar, tá? É aquele recálculo, é aquela lei do descongela lá, né? Que teve lá a lei para descongelar o tempo, né? Que aí acho que a maioria das entidades já fez esse descongela, né? Já viu as orientações que a gente mandou lá no grupo, né? Que é fazer aquela habilitar, né? Aquela lei, a lei nova, né? Que é aquela lei que você desabilita aquela 173 de 2020 e habilita a nova, né? Para o pessoal que tem o tempo retido lá. Vocês sabem desse aí. Então, esse descongelamento é por esse parâmetro aqui que eu acredito eu que a maioria já fez. Só que daí essa lei nova aqui de janeiro de 26, ela também autorizou os entes a fazerem os recálculos, né, das competências e verem se tem caixa, né, para pagamento ou não dos retroativos, né? Parece que até tem que ter caixa, alguma coisa do tipo. Sobre a lei, até oriento vocês a conversar certinho com o jurídico de vocês nessa parte aí. Porque uma coisa é destravar o tempo. Então, aquela pessoa lá que estava com quinquênio, um exemplo de 14 anos, a hora que você destrava, ela vai para 16, então ela ganha um quinquênio a mais, né? Uma coisa é destravar o tempo. A outra coisa é fazer o recálculo aí das competências para pagar retroativos. Então, a instrução da lei lá, dessa lei de 2026, é vocês analisarem junto com a administração se tem caixa, se é devido, se não é. Tem que passar na Câmara também, se eu não me engano, né? Santa Cruz do Rio Pardo aqui foi um exemplo, que eles destravaram a lei, porém não vão pagar o retroativo, porque caixa, se eu não me engano, não tem, não entendo muito bem. Eu sei que foi a decisão aqui do município, estou dando um exemplo, tá? Então, nesse módulo aqui, é um módulo que vocês vão ter para fazer o quê? Para fazer uma abertura de competência. Ah, eu vou recalcular, vocês vão julgar cada entidade, cada município que está julgando aí qual é o tempo que vai pagar o retroativo, que vai recalcular. Um exemplo, o município aqui decidiu que vai ser de janeiro de 23 a janeiro de 25, nós vamos recalcular. Então, vocês vão fazer aqui, janeiro de 23, vocês vão abrir uma competência aqui, só vai existir essa opção, recálculo, certo? Aí vocês vão processar esse recálculo. Só existe essa opção também. Vocês só vão dar o calcular aqui. Pode ser individual, pode ser por funcionário. Ele vai recalcular a folha nesse motivo aqui, nesse tipo 28, certo? E depois que vocês fazem esse recálculo, aí vai ter esse comparar aqui, que é uma opção aqui que você pode pegar. Vamos lá, pegar uma pessoa aqui, ó. Eu posso comparar dessa pessoa aqui, janeiro 23 o folha mensal, que é o original, né? E janeiro 23 o 28 recalculado. Isso aqui é uma forma de apurar. Também ele já está travado aqui nessas opções, ó, certo? Então aqui é uma forma. Aí vocês têm a outra aqui, comparar por verbas. Ah, eu quero ver toda a verba em quinquênio original, que foi o cálculo original, com o cálculo com a verba do recálculo, né? Então ele vai mostrar aqui para vocês, ó, o recálculo, né? É uma forma de conferir. Aí vai ter essa opção aqui também, ó, um resumo das verbas conforme recálculo. Então essa opção aqui, você pode quebrar aqui por várias opções, ó. Uma delas, por exemplo, por seção. Como que ficou aqui? Então ele vai mostrar assim no relatório lá, ó. Olha lá. Então, na seção tal, eram as determinadas verbas. O valor foi X, original, o valor recalculado foi Y, diferença. E assim por diante, seção por seção. Então aqui você pode quebrar por seção, você pode quebrar por funcionário, por exemplo, que é você enxergando mesmo pessoa por pessoa. Olha lá, fulano de tal, recebeu essas verbas. O original foi esse, o recalculado foi esse. E assim por diante, né? Então, isso aqui vai estar sendo liberado para vocês aí entre essa semana e a outra. Isso aqui é um módulo totalmente independente, tá? Do que vocês calculam aqui. Vocês podem ficar tranquilos, podem fazer o recálculo aqui conforme a necessidade da entidade, do município, conforme vocês acharem melhor.
E o 6 aqui é a listagem, listagem da folha lá. Então, a listagem da folha original que vocês têm lá na época, né? Então, ela sai assim, né? Todos os proventos, todos os descontos, e aí uma listagem da folha do recálculo. Isso aqui é para vocês aí analisar, né? Se vai se pagar o retroativo ou não, entendeu? Aí é o que eu falei, é junto com a administração que se analisa isso. Mas o programa de recálculo ele vai ser esse aqui. Quis comentar isso aqui, que foi uma pergunta até de um colega. Deixa eu ver aqui, ó. Então, Thiago, então eu consigo tirar um relatório desse recálculo como uma base para saber os valores sem gerar ele em definitivo? Sim, é o que acabamos de mostrar aqui, né? Então, ele é totalmente independente, né? E se vocês quiserem fazer o recálculo simplesmente por fazer, para analisar, vocês podem abrir a competência aqui, quantas competências for necessário, e processar esse recálculo. E nesse 3, 4, 5 e 6 é onde vocês conseguem fazer essa comparação, né? Vocês ficou claro, ou já que você perguntou? Beleza. Aí, outra coisa, pessoal, a gente já conversou com vários aí também, várias entidades, sobre melhorias, né? Todo mundo tem ideias aí de colocar alguma melhoria no sistema, isso para nós aqui é tranquilo. E vocês, a gente só vai pedir para vocês, na questão das melhorias, chama a gente lá pelo grupo e a gente vai orientar vocês a enviar um e-mail do que vocês estão solicitando, tá? Com relação a melhorias. Porque a gente tem bastante demanda. E às vezes as demandas assim que são principais para um cálculo de folha, para um E-Social, para uma DIRF lá dentro da social, elas entram na frente das melhorias. Mas a gente vai guardando lá as melhorias num e-mail, numa caixinha de e-mail lá, para num momento ou outro ali ir atendendo conforme a necessidade aí de vocês. Lógico, as melhorias hoje em dia elas saem com menos pressa do que as outras que a gente precisa, né? Pessoal, se tiver mais perguntas aí, podem fazer. Vamos dar mais 5 minutinhos? É. Olá, pessoal, boa tarde. É o Marcelo aqui. Eu assumi aqui para já finalizar. E só para lembrá-los, né, que dentro desses próximos dias nós vamos estar enviando no grupo a data do nosso próximo encontro, que daí será presencial. Aí, por se tratar de encontro presencial, a gente vai ter uma limitação de vagas, mas podemos fazer mais de um dia. Beleza? E agradecer a presença de todos. Lembrando também que essa live gravada vai ser publicada no YouTube. Logo, eu vou mandar o link no grupo aí, caso o pessoal tenha ficado com alguma dúvida e queira olhar novamente, ok? Mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todos. Bom trabalho aí.